Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro. Kubo, filme de 1997, começa sua história nos mostrando um sujeito acordando em um local desconhecido, onde ele não entende o que está acontecendo com ele e presumivelmente não sabe como chegou até ali. Tentando descobrir do que se trata esse local, ele atravessa algumas portas até chegar em um determinado momento em que cai numa espécie de armadilha, onde seu corpo é feito em pedaços. Esse início serve para nos estabelecer nessa história, mostrar que este lugar não é confiável e provavelmente possui mais armadilhas do que se possa imaginar. Logo em seguida, nós somos apresentados a alguns personagens recorrentes do longa, em especial o policial Quentin, que acaba assumindo uma postura de líder durante a maior parte da exibição, mas também temos contato com um ladrão, uma matemática, uma psicóloga, um arquiteto e um jovem autista que aparece um tempo depois. Obviamente, o roteiro se preocupa primeiro em estabelecer toda a estranheza inerente a essa premissa, apresenta 6 indivíduos completamente desconhecidos em relação uns aos outros em um ambiente claustrofóbico e perigoso que não sabem como foram parar ali e principalmente não sabem por que estão ali. Então, todo o cenário é constituído de salas ou caixas com portas em todos os lados e, eventualmente, armadilhas mortais. E graças ao ladrão, que é um perito em fugas, eles conseguem passar por algumas portas usando um método para descobrir se no outro lado existe ou não a chance de serem mortos inesperadamente devido aos sensores de movimento. Só que à medida que a trama avança, a gente percebe que essas armadilhas não são só acionadas pelo movimento. Existem diversas formas de se cair em uma e parece que todas imprevisíveis. E o filme, Kubo, segue assim, mostrando esses indivíduos com suas diferenças, desesperados para sobreviverem e principalmente escaparem dali, tendo que interagirem entre si, se controlarem principalmente, já que é difícil se manter são em uma situação como essa, e seguirem em frente até, eventualmente, talvez, encontrarem uma saída. E toda essa dinâmica, essa premissa, basicamente serve para nos mostrar como o ser humano se comporta quando é confrontado com situações extremas, quando não tem o controle da situação, na verdade. E isso fica muito ressaltado na figura do policial, que normalmente transmite autoridade. O Quentin, mesmo não exercendo sua profissão naquele lugar, não estando fardado, ele ainda age como um agente da lei, não ao pé da letra, afinal não existem regras e normas projetadas pelo homem em sociedade neste local, mas no sentido de ser metódico, de procurar respostas simples, de encarar o que está na sua frente para não pensar no grande panorama. Afinal, ninguém quer genuinamente ver o quadro geral e se dispor a ser confrontado por uma verdade enlouquecedora. E este é outro assunto que vem à tona logo de imediato, porque enquanto o Quentin é um sujeito mais minimalista, no sentido de querer manter as coisas simples, até para não arriscar perder seus valores e pôr em dúvida suas crenças até então inabaláveis. Por outro lado, temos a psicóloga Holloway, que não esconde nem um pouco o seu nervosismo e a paranoia que acaba tomando conta dela. Mais tarde a gente percebe que ela já era uma pessoa predisposta a se satisfazer com respostas improváveis, mas que, novamente, devido à situação extrema, acabou tendo esse lado irracional ressaltado, o que é irônico visto que ela é uma psicóloga, teoricamente uma profissional encarregada de tranquilizar e desestressar seus pacientes. Então, implicitamente, e às vezes bem explicitamente, existe esse embate entre o racional e o lógico contra o irracional e o passional, ambos os lados conflitantes do ser humano. O filme apresenta esses 6 personagens em princípio para poder refletir como é a vida em sociedade, mas principalmente como é a vida interior do homem, do indivíduo, visto que nossa existência é basicamente esse embate entre uma coisa ou outra. Nós somos formados de ambiguidades, mas só podemos agir sob a premissa de uma opção. E quando existe esse conflito de forma intensa, como é mostrado no filme, ou seja, não existe harmonia para poder chegar a uma conclusão, tudo o que resta é o caos. E de um modo ligeiramente despretensioso, o longa põe em discussão como as pessoas encaram o significado ou a falta de significado da existência da vida em si. Por um lado, novamente, a gente tem o Quentin, que é um sujeito que quer sobreviver a todo custo, que o seu senso de preservação não o deixa desistir ou ser pessimista, sendo que do outro lado, a gente tem o Worth, que é um sujeito que, por ter mais conhecimento sobre aquele cubo, pressupõe que não existe saída dali. Ou seja, é o personagem que transmite toda a falta de esperança, de expectativas, que percorre todo mundo naquele lugar, mas que só ele tem coragem de verbalizar. E não se engane, essa não é uma forma de conformidade ou que expressa realmente o que ele sente, e muito
menos é um indicativo de superioridade. É só a maneira como ele consegue se sentir confortável diante daquela situação extrema. Enquanto uns acabam sendo paranoicos, outros não conseguem conter o desespero e alguns tentam buscar sentido naquilo tudo, outros simplesmente preferem ignorar toda a esperança, deixarem a expectativa de lado, porque dessa forma, caso consigam se safar de uma situação como essa, o sentimento vai ser de alívio. Porém, se acontecer o contrário, isto é, se eles não conseguirem sair dali, toda essa expectativa gerada vai ser só mais um fator de desespero e aflição para eles. Então Worf representa esse sujeito que prefere encarar as coisas de forma negativa, pessimista, para não acabar se frustrando ou se decepcionando no final. E ele é o personagem que acaba nos dando mais respostas do que qualquer outro, até porque ele foi o arquiteto que desenhou o exterior do cubo. E devido à sua percepção do que é esse lugar, e devido também ao que ele descobriu cerca de 2 meses antes de ter sido inserido nessa situação, ele acaba sendo o personagem que tem mais opiniões referentes ao que representa esse cubo e o que ele é de fato. Existe uma passagem onde ele diz uma frase que não só diz muito a respeito desse lugar, como também da existência humana no planeta Terra. Basicamente, ele diz que é um erro tolo operando sob a ilusão de um plano. Lógico que no contexto do filme se refere ao cubo, mas de forma abstrata a gente pode extrapolar esse conceito para a vida humana de modo geral. A gente tende a encontrar significado, sentido em eventos, em pequenos detalhes, para a gente suprir essa necessidade por respostas que nunca é suprida de forma objetiva e concreta. A gente precisa inventar conceitos, criar correlações para poder não enlouquecer, a grosso modo. Se a gente simplesmente assume que nada possui propósito e que só estamos aqui para morrer, então qual é o sentido de continuar vivendo? Por que a gente precisa montar uma sociedade e seguir as regras dela se no final nada nos espera? A gente precisa, enquanto espécie, ser humano, enquanto sujeitos divididos entre o racional e o passional, acreditar em conspirações, assim como a Ellen, a psicóloga, que diz que desde o princípio sabia que as organizações que regem a sociedade estavam de alguma forma envolvidas em um tipo de conspiração e que elas que são as responsáveis por esse cubo, pelo confinamento deles. Lógico que sempre existe a teoria dos aliens ou que isso é só um parque de diversões para os ricos, mas ela é a personagem que entende, mesmo que de forma exagerada e meio paranoica, o grande panorama. Todos nós construímos o cubo e todos nós estamos inseridos nele. A dificuldade é aceitar que ele é um acidente e que só colocam pessoas dentro dele porque ele existe, para não admitirem que se trata de um lugar inútil. O filme ele trata de expressar isso de uma forma teatral, através da narrativa, porque ainda é preciso existir uma história. A gente precisa se relacionar com esses personagens de forma indireta, mas se formos extrapolar todo esse conceito que o roteiro apresenta, o cubo seria uma forma de purgatório, não no sentido literal, ao pé da letra, mas um ambiente onde o ser humano pode ser o que é, livre de amarras, sem as normas e regras que regem a sociedade e que tornam tudo equilibrado, ou que deveriam tornar. Tanto que é por isso que o policial, a figura de ordem, de autoridade, acaba se tornando o grande vilão no final do filme. Trata-se de uma reviravolta, mas que acontece gradativamente, para expor a verdadeira natureza do homem. E ainda era esperada essa reviravolta na personalidade do policial, porque não é exatamente uma reviravolta. Ele sempre foi um sujeito capaz de fazer o que fez, mas nunca precisou até aquele momento. Além do mais, mesmo sendo essa figura de proteção, teoricamente, ele ainda assim, ao mesmo tempo, representa todo o caráter repressor da sociedade e do próprio Estado em si. O policial era um personagem que tentava assumir o controle, mas sabia que não podia fazer isso. Sem a corporação por trás, sem pessoas que o dessem apoio, sem patrulha para fazer, sem a sociedade para se sentir útil, sem vítimas para socorrer e sem criminosos para capturar, ele não era ninguém. Seu status de policial não significava nada. Em contrapartida, uma moça da faculdade que estudava matemática era muito mais relevante e importante do que ele naquele cenário. E o sujeito, mesmo se sentindo impotente, já que não entendia nada a respeito das equações, ainda assim não aceitava ser deixado de lado ou que não podia ajudar. Então ele simplesmente se agarra ao seu senso de preservação e à sua vontade de se manter vivo até finalmente se encontrar disposto a fazer qualquer coisa para sair daquele labirinto, exibindo sem receios seu verdadeiro caráter e a hipocrisia que ronda as grandes instituições da sociedade. Enquanto a Liven, a tal estudante de matemática, gradativamente ia decifrando o grande enigma referente ao cubo. Ela não chega à grande resposta final, que é o que acontece depois que você sai do cubo, mas, de uma certa forma, ela entendeu o grande mecanismo da existência. E no final, quando dois personagens estão prestes a saírem daquele lugar, um deles diz que não tem nada esperando ele lá fora, que não tem nada que vale a pena lutar, alegando que o que tem no mundo, na sociedade, é simplesmente a estupidez humana, sempre nos rodeando e ao mesmo tempo dentro de nós.
E o cubo trata só de revelar isso. Tanto que é por isso que a afirmação de que ninguém está no comando, de que ninguém está nos observando, é tão pertinente. Não sabemos se isso é verdade, mas ainda assim, nos obriga a nos confrontarmos com a hipótese ou com a ideia de que nós somos os únicos responsáveis por toda a desgraça que acontece em nossas vidas, seja de forma coletiva ou de forma individual. Ou seja, é a noção de que, mesmo que haja uma organização por trás dessa estrutura, talvez um grupo de pessoas o tenha criado, tenha planejado tudo aquilo por um propósito maior, mas nunca conseguiram atingir esse objetivo final. E talvez as pessoas estejam caindo ali ou sendo levadas até lá de forma avulsa, aleatória, e que tudo o que acontece ali é simplesmente culpa de quem os faz, de quem está ali, e não de quem, teoricamente, estaria os controlando ou os observando. Afinal, não tem ninguém por trás daquilo, pelo menos não mais. É uma forma de se responsabilizar pelos próprios atos, mesmo que não tenha sido escolha nossa vir a este mundo viver essa vida. É difícil encarar essa realidade, é difícil entender isso como verdade, mas é basicamente o que o longa propõe. E aceitar isso não faz com que a realidade seja pior do que já é. Só te faz perceber que ela é mais patética. Afinal, todos nós contribuímos para a criação do cubo. Vivemos em caixas, o tempo todo se perguntando o motivo, mas ainda assim conformados com as mentiras e suposições encontradas. E quando nos oferecem a verdade, nos sentimos acuados e com medo, porque não queremos admitir que toda a nossa vida foi um grande equívoco. Desse modo, muitos se contentam apenas em se concentrar, não complicar e só olhar o que está bem à sua frente.